Olá, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Eu não tenho feito lives, inclusive deixei recados no Face, porque não estou bem. Inclusive estive na Santa Casa, passei 12 horas na Santa Casa, com suspeito de infarto, mas graças a Deus os exames deram negativo. Porém, a minha pressão agora está 11/7 e o coração está 101. O coração está vacilando muito, está indo. Já chegou a 128, que o normal é 50 a 60, 70. Então as batidas do coração estão super aceleradas. E eu sinto muita tontura, e sem forças no corpo. Também não estou me alimentando direito, mas hoje já comi um pouquinho melhor. E como estou sentindo-me um pouco melhor, eu resolvi fazer esta live agora. E nós vamos falar sobre a alma. É um assunto muito interessante. A pré-existência da alma. Vocês que estão me assistindo ou que irão me assistir, orem por mim, eu preciso de saúde, porque sinto muita tontura e queima muito aqui. E dormindo o dia inteiro. Esforçando-me para não dormir, mas é melhor dormir. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Então, queridos, vamos falar sobre a pré-existência da alma. E a pré-existência, nós vamos falar de acordo com as correntes existentes e também o que a Bíblia fala sobre isso. A pré-existência da alma é um tema filosófico muito importante, religioso, teológico, que trata da ideia de que a alma existe antes do nascimento físico e em muitos casos ela continua a existir após a morte. Vejamos aí o que as diferentes culturas, né? Eu vou falar para vocês aí sobre as bases filosóficas, teológicas, históricas, em diferentes tradições culturais e religiosas, e o que a Bíblia fala sobre isso. Eu sou o professor Nelson, eu tenho formações teológicas, ok? PhD em teologia, porém nós não temos resposta para todas as questões da vida. Primeiro, qual a definição da pré-existência da alma? É a ideia de que a alma humana não começa a existir no momento da concepção ou nascimento, mas já existe antes da encarnação no corpo. E nós vemos isso em várias tradições religiosas e filosóficas, e acredita-se que a alma ela tem uma existência anterior, que pode ser entendida de diversas maneiras, como uma entidade eterna, ou uma forma divina, ou uma consciência separada do corpo físico. Eu me esqueci de procurar o livro que eu tenho que fala sobre isso. Eu tenho vários livros, mas agora não lembro onde está. Não vou parar aqui para buscar. Mas depois, em outra live, de repente eu posso mostrar para vocês. Então vejam bem. As origens filosóficas e religiosas. Na filosofia grega, a pré-existência da alma, que aparece em várias escolas filosóficas gregas, especialmente com Platão e em sua obra Fedro. Ele argumenta que a alma é eterna e pré-existe antes da vida humana. Ele descreve a alma como algo que esteve em contato
com o mundo das ideias, que é um reino transcendente de perfeição e verdade. E ao entrar no corpo humano, esquece esse conhecimento superior. Este esquecimento pode ser superado através da filosofia, que auxilia na lembrança do conhecimento original da alma. Isso segundo Platão. Em sua obra Phaedon, Platão vai além e sugere que a alma preexiste antes do nascimento e sobrevive justamente após a morte, uma vez que a alma é imortal. Esse conceito foi muito influente no mundo ocidental. Estamos apenas dando uma rápida pincelada para que vocês possam ter ideia. E na filosofia nós falamos sobre a preexistência, que é o ponto 1. Depois o 2, nós vamos estar falando, ou já falamos nas origens filosóficas. 2.1, eu já falei sobre a filosofia grega com Platão. E 2.2, na filosofia de Aristóteles, porque isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz. Aristóteles, por outro lado, ele rejeitou a ideia da preexistência da alma. Ele acredita que a alma surge com o corpo e que a sua existência está intrinsecamente ligada ao organismo. Para ele, a alma é a forma do corpo e não existe antes dela. Isso para Aristóteles. Vejamos aqui o ponto 3. Vamos falar sobre a tradição judaica. Vocês podem, pessoal, compartilhar com outras pessoas. Quem está entrando aí agora, eu já expliquei no início que eu não tenho feito lives porque eu não estou bem. Estive no hospital até com suspeita de infarto, mas graças a Deus foi descartado isso. Eu estou dormindo direto, eu não estou conseguindo ficar em pé. Mas agora já melhorei um pouco, então estou fazendo a live aqui, tá? Ponto 3. Na tradução judaica, embora a preexistência da alma não seja amplamente aceita no judaísmo, isto é, no judaísmo ortodoxo, há algumas referências nas escrituras e escritos rabínicos que sugerem uma compreensão mais complexa da alma. O conceito de alma pré-existência aparece, por exemplo, em textos místicos judaicos, como a Kabbalah. E o conceito da pré-existência aparece também em alguns pensamentos apócrifos, como no livro de Enoque, onde fala da existência das almas antes da criação do mundo. Contudo, essas ideias são consideradas marginais no judaísmo tradicional. Vejamos aqui o ponto 4. No cristianismo, tem uma abordagem diversificada ao falar sobre a existência da alma. 4.1. Vamos ver o que diz a patrística cristã. No início do cristianismo, algumas referências de pensamento defendem a preexistência da alma. E o teólogo Orígenes, em 185 a 254 depois de Cristo, é um dos mais notáveis defensores dessa ideia, acreditando que as almas existiam antes da criação dos corpos humanos e que, devido ao pecado, as almas se encarnavam em corpos como uma forma de punição ou purificação. Isso segundo o teólogo Orígenes. No entanto, a maioria dos teólogos cristãos
posteriores rejeitaram essa ideia, não aceitaram, incluindo Santo Agostinho, 354 a 430 depois de Cristo, que defendia a criação das almas no momento da concepção e negava qualquer existência pré-terrena da alma. 4.2, nós vamos falar sobre o Concílio de Constantinopla. Em 553 depois de Cristo, o Concílio de Constantinopla, que abordou várias questões teológicas, condenou formalmente a ideia da preexistência da alma, alinhando a doutrina oficial da Igreja Católica com a visão de que as almas são criadas por Deus no momento da concepção. Vejamos aqui 4.3, vamos falar sobre outras correntes teológicas, algumas denominações cristãs como Mormons, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, defendem a preexistência da alma. Eles acreditam que antes de nascer, as almas existem como espíritos em um estado pré-mortal e que essa vida prévia tem um propósito de aprendizado e desenvolvimento. O que a Bíblia fala sobre isso? 4.4. A Bíblia, em sua maioria, não aborda explicitamente a ideia da preexistência da alma, como é entendida por algumas tradições filosóficas ou religiosas, como o platonismo, o espiritismo e o hinduísmo. No entanto, algumas passagens podem ser interpretadas de maneira que levantam questões sobre a origem e natureza da alma. Nós vamos ver algumas abordagens bíblicas sobre isso e vamos considerar algumas passagens. Ponto 5. Na visão tradicional cristã, criação da alma no momento da concepção. Prestem bem atenção. A maioria das tradições cristãs não ensinam a preexistência da alma, mas sim que as almas são criadas por Deus no momento da concepção e ao nascer. Isso está alinhado com as doutrinas da criação direta e única, as quais cada alma é criada por Deus para se unir ao corpo no momento da concepção ou nascimento. A Bíblia aponta essa visão em vários pontos. Gênesis capítulo 2 e o versículo 7. Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o espírito passou a ser alma vivente. Esse versículo descreve a criação de Adão. Mas a ideia central aqui é justamente que a alma é dada a partir da criação física do corpo, indicando que a alma começa a existir no momento da concepção. Salmo 139, versículo 3 ao 16. Tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque de um modo assombrosamente maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras. Este salmo, meus queridos, fala justamente da pessoa no ventre materno, sugerindo a alma e o corpo são criados juntos por Deus, sem a ideia de uma preexistência. Eclesiastes 2:7, que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Embora este versículo fala do espírito retornando a Deus após a morte, ele não sugere pré-existência, e sim continuidade após a morte, como um retorno ao Criador. Aí nós temos aqui o ponto 6, a visão da reencarnação e pré-existência, e referências que levantam várias questões.
Algumas passagens podem ser vistas como sugestões de uma continuidade ou existência anterior da alma. Porém, é muito importante que a maioria dos estudiosos interprete essas passagens de maneira diferente. Nós temos Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei. As nações te dei por profeta. Esta passagem ela é citada frequentemente por aqueles que defendem a ideia da preexistência da alma. A ideia de Deus conhecer o profeta antes dele nascer pode ser interpretado como uma referência do plano divino para cada pessoa antes do nascimento. No entanto, a maioria dos teólogos interpreta isso como uma forma de expressão sobre o pré-conhecimento de Deus, não implicando necessariamente uma pré-existência da alma. E em João 9, 1-3, e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram-lhe: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Os discípulos de Jesus perguntaram se o homem cego era devido a um pecado cometido por ele ou por seus pais, sugerindo a retribuição de pecados que poderia ocorrer em vidas anteriores. Jesus responde que nem ele nem os seus pais pecaram, mas que a cegueira era para que a obra de Deus fosse manifestada. Alguns interpretam esta passagem como uma alusão à ideia de que a alma pode ter um histórico de ações que transcendem vida presente, reencarnações. Mas o contexto bíblico não apoia diretamente a ideia da pré-existência da alma. Vejam que é um assunto muito complexo e que nós não temos a resposta. Até as pessoas falam quando alguém morre, né? Voltou para a sua casa. Quer dizer, essa expressão voltou para a sua casa dá a ideia de que a casa de antes que ele estava, né? Hebreus 12, 23, a igreja dos primogênitos que estão arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos os espíritos aperfeiçoados. Este versículo menciona os espíritos dos justos aperfeiçoados, o que pode ser interpretado como uma referência à alma ou espírito que permanece após a morte. Porém, novamente, isso não implica que a alma tenha uma existência pré-natal, mas sim que a alma continua existindo após a morte em um estado de aperfeiçoamento ou proximidade com Deus. Vejamos aqui o ponto 7, a doutrina cristã de criação e imortalidade. Em muitas tradições cristãs, acredita-se que as almas não pré-existem, mas são criadas por Deus de maneira única. E a ênfase está na criação divina de cada alma, no fato de que, após a morte, ela retorna para Deus. Quando diz que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A Bíblia ensina que todos os seres humanos têm uma alma e que é responsável por suas ações morais e espirituais, e que a salvação ou condenação se baseia durante a vida, porque depois da morte segue-se ao juízo. Ponto 8, vejamos o que fala a tradição hinduísta.
O hinduísmo tem uma compreensão profunda sobre a existência da alma, com base no conceito Atman, alma, e Sansara, ciclo de nascimento, morte e renascimento. A alma é vista como eterna e imortal, passando por múltiplas encarnações. Esse ciclo é governado pela lei do karma. As ações de uma pessoa em uma vida afetam sua alma nas vidas seguintes. E nesse conceito, a palavra alma, a alma tem uma existência anterior à vida física atual. O conceito Atman, que a alma é eterna, é central no Upanishads e na filosofia Vedanta. De acordo com essa tradução, o Atman nunca nasce nem morre. Ele é sempre imortal e pré-existe em todos os corpos físicos. Vejam que é um assunto bem polêmico. E no Espiritismo, aqui é o ponto 9, o Espiritismo, conforme codificado por Allan Kardec no século XIX, é uma doutrina que também afirma a pré-existência da alma. No Espiritismo, a alma, o espírito, é eterna e pré-existe ao nascimento. Ela passa por várias existências físicas, evoluindo através do processo de reencarnação. Este processo é governado por uma lógica de aprendizado e aperfeiçoamento moral, com o objetivo final de atingir a perfeição espiritual. Ponto 10. As implicações da preexistência da alma. Nós vemos aí em várias áreas. Moralidade e ética. Se a alma preexiste, isso implica que a pessoa tem a continuidade de identidade, moralidade e responsabilidade ao longo de múltiplas vidas. Muitas tradições que defendem a preexistência da alma, como o hinduísmo e o espiritismo, enfatizam que as ações de uma vida afetam o destino da alma em reencarnações futuras. Temos o destino e o livre-arbítrio. A preexistência da alma, ela também levanta a questão sobre o destino e o livre-arbítrio. Se a alma já existia antes de morrer, isso pode sugerir que ela tem uma missão ou destino, que será cumprido durante a encarnação, porque ela tem liberdade para escolher como agir em uma jornada de evolução. Vejamos aqui algumas críticas controversas. A ideia da preexistência da alma tem sido alvo de críticas, e uma das objeções é que ela não é facilmente conciliável com a visão científica da biologia ou da evolução humana, que não considera a alma como um fator mensurável ou observável. Além disso, em muitas tradições religiosas, a noção de uma alma eterna que preexiste ao nascimento pode ser vista como conflitante com a ideia de que cada ser humano é criado de maneira única por Deus. Muito obrigado a vocês que estão aí. E para concluirmos, orem por mim, ok? Não estou passando bem. A preexistência da alma é um tema complexo e multifacetado, que varia de acordo com as diferentes tradições filosóficas, religiosas e culturais. Para alguns, ela representa uma explicação para a continuidade da identidade e para o aprendizado moral, enquanto para outras
A alma é criada no momento do nascimento e que tem uma existência exclusivamente ligada ao corpo físico. Aqui nós estamos dando as nossas palavras finais, né? E apesar das divergências, o conceito de alma pré-existente continua a provocar reflexão profunda sobre a natureza humana, o destino da vida após a morte. A Bíblia não apresenta uma doutrina clara, como nós já falamos. E a maioria dos versículos e passagens que falam sobre a alma tratam de uma criação no momento da concepção e nascimento. Embora algumas passagens bíblicas possam ser interpretadas de maneiras que levam à discussão, mas ninguém chega, na realidade, a uma conclusão absoluta. Não temos uma resposta absoluta, porque a Bíblia não esclarece. E as religiões também não esclarecem. Apenas elas têm as suas concepções. E dessa forma as principais correntes do cristianismo rejeitam a ideia da pré-existência da alma em favor da doutrina da criação divina e do destino eterno para cada ser humano, conforme a vida que ele vive e as escolhas que ele faz. E aí, gente, eu fiz esse apanhado, né? Eu tenho aqui umas referências. Filosofia grega de Platão, Fédron e Fédon. Estas duas obras de Platão são fundamentais para entender sua visão sobre a pré-existência da alma. Aristóteles, de Ânima, sobre a alma. Essa obra oferece uma visão contrastante sobre a alma, explicando algo que surge com o corpo. É bom vocês lerem, vocês pesquisarem, né? Nós temos na Patrística Cristã, nós temos Orígenes, Santo Agostinho, a Cabalá e o Judaísmo Místico, o livro de Enoque, o Zohar. Temos também sobre o hinduísmo, o espiritismo de Allan Kardec, Platão e o cristianismo, a reencarnação e pré-existência. Essas obras aqui fornecerão uma base sólida e aprofundada sobre o conceito da pré-existência da alma, abrangendo a filosofia e o misticismo e as tradições religiosas que discutem sobre essa ideia. Mas, no entanto, nós não temos uma resposta taxativa, ok? Eu quero aqui agradecer de todo o coração a vocês que participaram. Como já falei, não estou passando bem, estou melhor, graças a Deus. Mas Deus está no controle de todas as coisas, né? Deus é o Senhor, Deus é poderoso para nos ajudar e nos dar a vitória. Orem por mim. Qualquer coisa eu deixo o recado aqui para vocês, tá? Um abraço e que Deus abençoe.